Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje da página 177 a 179 da sua apostila de língua portuguesa passo a passo. E nós vamos trabalhar sintaxe de concordância. Nesta aula, nós vamos ter uma introdução, uma noção do que é concordância. Então, saibamos que é um mecanismo pelo qual as palavras alteram sua terminação para se adequarem harmonicamente na frase. E a concordância ela pode ser feita de três formas. Uma forma é a concordância lógica ou gramatical, que é a mais comum, e que depois desta nós vamos ver que existe também a concordância atrativa e ainda existe a concordância ideológica ou silepse. Então vejamos agora a primeira, que é a lógica ou gramatical, que é a mais comum no português e consiste em adequar o determinante, ou seja, aquela palavra que acompanha a que vai ser chamada de núcleo de um termo, e esse determinante vai se adequar à forma gramatical desse determinado, que é o acompanhado, que é a palavra a qual a outra se refere. Por exemplo, você tem o seguinte período: a maioria dos professores faltou. E você sabe que o verbo é faltar. Quando você pergunta antes do verbo, você descobre o sujeito. Então você pergunta: quem é que faltou? Então a resposta vai ser a maioria dos professores. Aqui você tem, então, esta expressão como sujeito do verbo faltar. E procurando o núcleo do sujeito, já só de ver que o verbo está no singular, você já sabe que o núcleo é uma palavra que está no singular, ou seja, maioria. Então, maioria faltou. Mas, como nós estamos, olha, essa é a concordância lógica ou gramatical, então o mais comum é isso aí, é você concordar o verbo com o núcleo do sujeito, que é, no caso, maioria. Mas, como nós sabemos, existe também a concordância atrativa, que é a adequação do determinante. Por exemplo, ele pode se adequar a apenas um dos vários elementos determinados, escolhendo-se aquele que está mais próximo. Então, por atração, ele pode concordar com o que está mais próximo. Você tem o período: escolheram a hora e o local adequado. Você observa que nós estamos diante do verbo escolher, ele está no plural, terceira pessoa do plural, mas aqui você já sabe que está se encaixando em um outro conhecimento que já obtivemos ao longo da nossa caminhada na língua portuguesa, que é indeterminar o sujeito. Aí você logo faz o raciocínio: alguém escolheu a hora e o local adequado, mas eu não sei quem. A oração aqui não me indica quem foi. Então é a hora que eu chamo de sujeito indeterminado. Ótimo, então é uma forma de determinar o sujeito. Agora, vejamos que nós temos aqui dois substantivos. Temos o substantivo hora e o substantivo local, e temos um adjetivo que é adequado. Então, mesmo que você ache, mesmo que você considere que tanto a hora quanto o local eram adequados, o adjetivo adequado pode concordar só com o mais próximo. E o mais próximo aqui é local, que é masculino e singular. Então, adequado está no masculino e no singular, por estar concordando com o substantivo mais próximo, que também é masculino e está no singular, mas isso não quer dizer que só local era adequado. Essa questão, então você tem que gravar que tanto a hora quanto o local poderiam ser adequados. Então quer dizer que o adjetivo estaria caracterizando os dois substantivos, mas numa concordância atrativa você pode concordar o determinante com o determinado mais próximo. Só que se tem a outra forma que é possível também, então nós poderíamos ter aqui, olha, há uma parte do termo determinado que não constitui gramaticalmente seu núcleo. Então, voltando naquele período de a maioria dos professores, né, faltou, você vê agora que também poderia ser faltaram.
porque quem faltou aqui foi a maioria dos professores. Mesmo que eu saiba que o núcleo do sujeito é maioria, singular, mas ele tem um determinante, este núcleo tem um determinante que está no plural. Não é qualquer núcleo com determinante que vai aceitar a concordância do verbo com o determinante, mas esse aqui é um dos casos. Depois, mais à frente, quando formos estudar regra por regra da concordância verbal, você vai ver isso lá, que quando nós temos um núcleo de sujeito partitivo, maioria indica uma parte, não todos, então por isso a gente diz que é partitivo, seguido de um determinante. O verbo tanto pode concordar com o núcleo, então tanto pode ficar no singular, porque o núcleo está no singular, como você viu no primeiro exemplo estudado, como o verbo pode também concordar com o seu determinante. E o seu determinante está no plural, por isso pode ser a maioria dos professores faltou ou a maioria dos professores faltaram. Mas ainda temos que observar que, às vezes, nessa questão de concordância atrativa, ainda poderemos ter a concordância com outro termo da oração que não é o determinado. Isso vai acontecer especificamente quando estivermos com o verbo ser na oração. Por exemplo, tudo são flores. Você vê que o sujeito aqui é o tudo, e ele está no singular, e o verbo está no plural, mas é o verbo ser, e o predicativo, ou seja, aquela palavra que caracteriza o sujeito, está no plural. Então, você vê claramente que o verbo está concordando é com o predicativo flores, ou seja, com aquela palavra que está no predicado, mas caracteriza o sujeito. Essa palavra está no plural, o verbo ser vem concordando com ele, com o predicativo. Então, o verbo concorda com o predicativo do sujeito flores. Isso também é possível numa concordância atrativa, mas esta aqui especificamente com o verbo ser. E ainda temos um terceiro tipo de concordância, que é a ideológica, que nós podemos chamar dentro das figuras de linguagem também como silepse. A concordância ideológica, como o próprio nome já está falando, vai concordar com a ideia e não com a palavra que está na frase. Por exemplo, consiste em adequar o vocábulo determinante ao sentido do vocábulo determinado e não à forma como se apresenta. Na oração, o povo, extasiado com sua fala, aplaudiram. Você vê que o verbo é aplaudir. Se eu pergunto antes do verbo, que é a minha tática para descobrir o sujeito, eu vou perguntar quem é que aplaudiu e você vai responder que foi o povo. Então, o povo é o sujeito e você vê claramente que ele está no singular e o verbo está no plural. Mas é o que nós estamos vendo agora. Adequou o vocábulo, adequou o verbo aplaudir ao sentido do vocábulo determinado. O vocábulo que está sendo determinado aqui é povo. O sentido de povo é uma grande aglomeração de pessoas. Então, quer dizer, tem um sentido de muitos. E então a pessoa fez a frase concordando o verbo, não com a palavra povo, mas que está no singular, mas com o sentido de que povo é muita gente. Então, aí colocou no plural. Isso acontece principalmente quando, às vezes, você intercala, como aconteceu aqui, uma outra informação entre o sujeito e o verbo. Ou seja, até que você chega ao verbo, você deixa de concordá-lo com a palavra que está na frase para concordá-la com a ideia dela. Por isso que essa concordância se chama concordância ideológica ou silepse. Então, aplaudiram, concorda com a ideia da palavra povo, que é uma ideia de plural, de muita gente, e não com a forma que a gente vê aqui na frase, que é uma forma singular. Então, com isso aí, você viu que nós podemos ter 3 tipos de concordância, mas a mais comum, a que mais vai pesar para nós, nas nossas provas, é a lógica ou gramatical, que nós vamos ter várias regras para seguir. Mas não podemos nos esquecer da atrativa, que é quando
apenas um dos vários elementos determinados, né? Nós vamos fazer a concordância com apenas um, ou a uma parte do termo determinado que não constitui o seu núcleo, quer dizer, em se tratando de sujeito, às vezes o verbo vai concordar com uma palavra que não é o núcleo do sujeito, mas isso é às vezes, não é frequente, ou às vezes vai concordar com o termo que não é o determinado, mas repetindo, isso acontece especificamente com o verbo ser, e às vezes nós não concordaremos a palavra na frase, o determinante, não é com a forma do determinado que aparece na oração, mas sim com a ideia que ele nos traz. Então, deu para observar aí que existem dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. Por exemplo, quando concordamos, a maioria dos professores faltou ou faltaram, você estava diante de uma concordância verbal. E quando nós estamos falando deste outro, escolheram a hora e o local adequado, nós estamos concordando adjetivo com o seu substantivo, aí é a concordância nominal, que nós vamos estudar uma a uma. Em se tratando de concordância verbal, vamos ver agora uma das regras de concordância, das mais importantes para o concurseiro, porque o verbo e a palavra se, essa palavra se pode ter muitas funções dentro da oração, e em se tratando de dois casos que vamos estudar agora, esses dois casos refletem diretamente na concordância do verbo. Então, nós vamos ver agora que o se, recordando, porque já é estudo anterior, que o se pode ser índice de indeterminação do sujeito. Então, índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, de repente um verbo mais o se vai formar uma oração com sujeito indeterminado. Aquela oração que você vai dizer, existe sujeito sim, alguém praticou essa ação, mas eu não sei quem, alguém fez isso, mas não se sabe quem. Então, aí nós vamos ter sujeito indeterminado. Já vimos que ele pode ser indeterminado com o verbo na terceira pessoa do plural, mas também com o verbo na terceira do singular, mas o si. Mas não é qualquer verbo. É o verbo transitivo indireto, aquele que vai pedir um complemento com preposição. É um verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento, se ele tiver algo mais, além de sujeito e o verbo, se tiver algo mais na frase, vai ser uma circunstância adverbial e não objeto do verbo, porque esse verbo já tem sentido completo sozinho. Ou então o verbo de ligação, aquele verbo, um daqueles verbos lá do SECAP, ser, estar, continuar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se, mas impreterivelmente seguido de uma característica. É assim que eles serão verbos de ligação. Então você tem que gravar isso. Estes três verbos aqui, transitivo indireto, intransitivo e de ligação, mais o se, vão formar sujeito indeterminado. Ótimo. E o que isso tem a ver com concordância verbal? Que se for nesse contexto, nessa estrutura, estes verbos sempre deverão estar no singular. Então, nós já falamos isso quando estudamos sujeito. Quando nós estamos estudando sujeito indeterminado, que esses três períodos aqui tem sujeito indeterminado, formado com o se. Nós combinamos que isso ia refletir também na concordância verbal, porque muitas vezes a gente fala, vê escrito por aí, precisam-se de governantes, então está errado, porque eu tenho logo que analisar que quem precisa de algo ou de alguém, então o verbo precisar é transitivo indireto, e um verbo transitivo indireto seguido de se forma sujeito indeterminado e deve ser sempre usado no singular. Então, precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Quem confia, confia em alguém ou em algo. Então, o verbo confiar também é um verbo transitivo indireto. Então, confia-se em teses absurdas. Então, de novo, eu tenho um verbo que só pode estar no singular porque ele é transitivo indireto, seguido do si, está formando um sujeito indeterminado, então esse verbo não pode ir para o plural.
era-se mais feliz no passado. Então, era-se, você já vê que é o verbo ser, então é um verbo de ligação, seguido do se. Verbo de ligação, mas o se também é uma estrutura de sujeito indeterminado, e essa estrutura só aceita o verbo no singular. Faltou um aqui com o verbo intransitivo, vou colocar aqui. Por exemplo, morre-se de fome em alguns lugares. Então, você tem aqui o verbo morrer, que está no sentido, né, no sentido completo, porque quem morre, morre. Você vai perguntar, morre o quê? Então, ele é um verbo intransitivo. Esse de fome é a causa, então é uma adjunta adverbial de causa, é uma circunstância causal da morte, e em alguns lugares é o adjunta adverbial de lugar, então você vê claramente que isso não é objeto do verbo, então o verbo morrer é intransitivo. E aí você analisa também que morre-se de fome em alguns lugares, alguém está morrendo, mas não se sabe quem nesse período aí. Então, o que você tem? Você tem uma estrutura de sujeito indeterminado. E se a estrutura é com verbo intransitivo mais o se, o verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, numa regra dessa aqui de concordância verbal, você tanto está recordando o sujeito indeterminado, como está frisando uma regra importante de concordância do verbo. Mas esse se também poderá ser partícula apassivadora. Como partícula passivadora, ele só pode estar com um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, porque, repetindo, só verbos transitivos diretos podem formar voz passiva. Então, o transitivo direto e indireto pode, porque a parte do direto está ali nele. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Então, veja bem, não vamos confundir. No slide anterior, você viu quando o se é índice de indeterminação do sujeito, com esses 3 tipos de verbos: transitivo e indireto, intransitivo e de ligação. Então, aqui só não entrou o transitivo direto. Agora sim, agora com o transitivo direto, aquele se já não é mais índice de indeterminação do sujeito. Ele é partícula apassivadora, ou seja, ele é um pronome apassivador. O que é isso? Quer dizer que ele, junto a um verbo, está formando voz passiva. Voz passiva, aí o que eu vou pensar? Uai, se eu tenho voz passiva, é porque existe um sujeito paciente. É assim que eu digo que o verbo está na voz passiva. É porque tem um sujeito paciente. Então, veja bem, você já falou que a oração tem sujeito. Se ela está na voz passiva, ela tem um sujeito paciente. E aí você tem que recordar. A regra geral de concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito. Daí eu fazer essas estruturas. Construiu-se um posto de saúde, ou então construíram-se novos postos de saúde. Você vê então que quem constrói, constrói algo. Então, olha o raciocínio quanto à predicação verbal. Quem constrói, constrói algo. Isso quer dizer o quê? Se eu falei algo, eu não coloquei preposição com esse algo. Então, isso quer dizer que o verbo construir é um verbo transitivo direto. Então, olha aí, está batendo aqui com a nossa regra. Verbo transitivo direto, mas o se é um pronome apassivador e os dois juntos vão formar voz passiva. Se eu tenho voz passiva, é porque eu tenho um sujeito paciente. Então, nesta oração, construiu-se um posto de saúde, o que é que a pergunta que eu tenho que fazer antes do verbo é: o que é que foi construído mesmo? Um posto de saúde. Então, é isso que é o sujeito paciente, porque o posto não construiu, ele foi construído, então ele é um sujeito paciente. Então, ótimo. O verbo está no singular, construiu-se, porque o sujeito está no singular. Mas, se fosse novos postos de saúde, se isso que fosse o sujeito,
Aí, então, lógico, você tem que colocar construíram-se. Você já sabe que quem constrói, constrói algo. Ou seja, construir é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o se forma voz passiva. Então, se eu tenho voz passiva, é porque eu tenho um sujeito paciente. Então, o que é que foi construído aqui? Novos postos de saúde. Então, esse é o sujeito paciente e que está no plural. Por isso, o verbo veio no plural. E na anterior, o sujeito estava no singular, por isso o verbo estava no singular. Então, você poderia dizer, um posto de saúde foi construído. Você vem aqui no verbo e pergunta, o que é que foi construído? Um posto de saúde. Olha aí, o sujeito. Novos postos de saúde foram construídos. O que foram construídos aqui? Novos postos de saúde, o sujeito. No plural, verbo no plural. Então, por isso, construíram-se ou então construiu-se, dependendo do número que está o sujeito. Se é no número singular, se é no número plural. Mas você tem que observar especificamente a transitividade do verbo. Ele tem que ser transitivo direto ou indireto. Transitivo direto e indireto, né? Então, aí, com o se, ele pode estar no singular ou no plural, porque ele está formando voz passiva. Se a voz passiva tem um sujeito, o verbo vai concordar com o seu sujeito, ok? Mais um exemplo. Não se pouparam esforços para despoluir o rio. Então, veja bem, você está diante do verbo poupar. Quem poupa, poupa algo. Eu poupei o meu dinheiro. Então, o verbo é transitivo direto. Então, este se que se encontra ao lado dele, junto ao verbo poupar, está formando voz passiva de novo. Então, eu vou antes do verbo e pergunto, o que é que não se poupa aqui? Esforços para despoluir o rio. Então, esforços para despoluir o rio é o nosso sujeito. Não foram poupados, é o nosso predicado. E no predicado eu tenho esta locução verbal, foram poupados. Eu pergunto o que não foi poupado, você responde, esforços para despoluir o rio. Ou seja, isso é um sujeito e é paciente porque os esforços não pouparam, eles foram poupados. Então, é o sujeito paciente. Então, pronto, você tem certeza que isso aqui é voz passiva. Só que você se lembra que quando a voz passiva vem com locução verbal, sem o se, eu tenho voz passiva analítica. E quando ela vem com o se, eu tenho voz passiva sintética. E é exatamente esta sintética que reflete diretamente na nossa concordância verbal, porque você, se não prestar atenção, poderá confundir este se aqui com o se índice de determinação. Mas é aí que você tem que bater sempre na mesma tecla. O índice de indeterminação do sujeito é com verbo transitivo indireto, com verbo intransitivo, com verbo de ligação. Então, um desses verbos mais o se vão formar sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado com esta estrutura aqui, estes verbos vão estar sempre no singular. Agora, se eu vir um verbo seguido do se e analise e vejo que ele é um verbo transitivo direto, aí eu já vou ter a estrutura de voz passiva. Se eu tenho a estrutura de voz passiva, eu vou ter um sujeito na oração, aquele sujeito que a gente chama de sujeito paciente. E aí, então, este verbo transitivo direto poderá estar no singular ou no plural, conforme o sujeito. Então, você tem que analisar, indiscutivelmente, você tem que analisar o verbo quando você vir o se. Porque se ele for transitivo direto, ele poderá estar no singular ou no plural, dependendo do sujeito que esteja ali na oração. Se ele não for transitivo direto, aí você pode ter certeza que o verbo só pode ficar no singular, ok?
Ótimo. Então, não se devem poupar esforços para despoluir o rio. Você está vendo que, embora tenhamos a locução verbal, temos o si também. Então, de novo, eu estou diante de voz passiva sintética. Agora, você está vendo que o verbo auxiliar, que é sempre o primeiro verbo da locução, né, que acompanha o verbo principal, você está vendo que ele está no plural. Por quê? Porque o que é que não deve ser poupado aqui? Esforços para despoluir o rio. Então, o sujeito está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Mas essa repetição aqui, quase igual à primeira, é só para que você veja que às vezes, mesmo sendo passiva sintética com o si, eu posso ter dois verbos, eu posso ter uma locução verbal, mas a concordância segue a mesma. Se é voz passiva, é porque tem um sujeito, e o sujeito está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Mas você tem que se lembrar também que numa locução verbal, as flexões acontecem no verbo auxiliar, não é no verbo principal que as flexões acontecem, certo? Então, por isso, mais um exemplo aí para que você veja que apareceu o si, você tem que analisar o verbo ou, às vezes, a locução verbal que esteja com ele, para que você analise se o verbo principal é ou não transitivo direto. E é, porque quem poupa, poupa algo. Então, pronto. Se ele é transitivo direto, mas o si, ele forma voz passiva, estando só ele, mas o si, ou como um auxiliar. Não tem problema. O caso é o mesmo. Vamos treinar um pouquinho aqui com algumas questões. Olha, vamos marcar a frase gramaticalmente correta. Bom, procurou-se as mesmas pessoas. Então, o que é que como nós vamos reagir diante de uma questão dessa? A primeira reação que você deve ter é, bom, eu estudei o se quando ele vem acompanhando um verbo e todas as 5 orações aqui têm o se. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que recordar isso aqui, ó. Vamos de novo, tem que repetir. Se você não estiver disposto a repetir as regras, você não vai aprender a matéria. Então, vamos repetir. Eu aprendi que verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais o se é índice de indeterminação do sujeito, e aí, nesse caso, esses verbos só poderão aparecer no singular. Mas se for verbo transitivo direto mais o se, aí este se vai ser um pronome apassivador, ou seja, estará formando voz passiva com este verbo, e em voz passiva eu tenho sujeito. Na voz passiva eu terei um sujeito paciente. Então, se eu tenho sujeito, se o sujeito estiver no singular, este verbo também estará no singular. Mas se o sujeito for plural, o verbo terá que ir para o plural. Então, é isso. Não é muito, não. É só ter paciência que você vai gravar. Mas enquanto você não aprender isso aí, você não vai conseguir resolver uma questão dessa aqui e acertar sabendo por que está acertando. Então, olha lá, procurou-se. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é a transitividade do verbo. Então, aqui, ó, quem procura, procura algo ou procura alguma coisa. Então, pronto, eu estou diante de um verbo transitivo direto. Então, olha aqui, olha a regrinha aqui. Para verbo, se eu tenho verbo transitivo direto mais o se, ele poderá estar no singular ou no plural. Depende daquilo que esteja se referindo ele. Procurou o quê? Mesmas pessoas. Então, aqui, ó, as mesmas pessoas vai ser o sujeito. Por quê? Porque eu já sei que isso aqui é voz passiva. Olha aqui, ó, o verbo transitivo direto mais o se forma voz passiva. Então, se forma voz passiva, o outro termo que está aqui, o termo passivo que está aqui na oração, é o sujeito desse verbo, e ele está no plural. Então, o que é que o verbo está fazendo aqui no singular? Está fazendo um período incorreto, certo? Deveria ser procuraram-se as mesmas pessoas.
porque as mesmas pessoas foram procuradas. Registrou-se os processos. É o mesmo processo da letra A, porque quem registra, registra algo. Estou diante de verbo transitivo direto, mais o se. Então, este se é pronome apassivador. Então, existe um sujeito paciente aqui, então tem que ser os processos, e ele está no plural, o sujeito está no plural. Então, o verbo também deveria estar no plural. Os processos foram registrados, registraram-se os processos. Mais uma incorreta. Respondeu-se aos questionários. Você já observa aqui que está aos questionários. E quando eu tenho aos, eu tenho preposição a mais artigo os. Então, pronto. Você já falou que tem preposição aqui. Então, você já falou que quem responde, responde a algo. Então, esse é um verbo transitivo indireto. Então, observa aqui em cima. Verbo transitivo indireto mais o se é índice de determinação do sujeito. Então, numa oração como essa, eu procuro quem foi que respondeu. Então, alguém respondeu aos questionários, mas aqui não se sabe quem. Então, eu tenho aqui um caso de sujeito indeterminado. E quando isso acontece, o verbo fica no singular e aqui está no singular, então esta é a frase gramaticalmente correta. Verbo transitivo indireto e aqui é simplesmente o objeto indireto dele, porque o se é um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito não aparece na oração, ele existe, mas eu não sei quem. Então, como é que eu vou fazer concordância do verbo no plural, certo? Agora, ouviu-se os últimos comentários. Então, aqui alguma coisa foi ouvida. Então, quem ouve, ouve algo. Então, estou diante de um verbo transitivo direto. Volta de novo para essa segunda regrinha aqui, ó. Olha aqui a primeira, aqui a segunda. Se o verbo é transitivo direto, mas o se, ele poderá estar no singular ou no plural, dependendo do seu sujeito, porque neste caso, alguma coisa foi ouvida. Então, existe um sujeito, então, é os últimos comentários. Os últimos comentários é que foram ouvidos. O sujeito está no plural, o verbo está no singular, por isso ela está errada. Somou-se as parcelas. Então, é o verbo somar. Quem soma, soma algo. As parcelas foram somadas. Então, é verbo transitivo direto lá. Segunda regra de novo. É um verbo transitivo direto, mas o se. Ele poderá estar no singular ou no plural. Depende do seu sujeito. O seu sujeito é as parcelas, que está no plural. Então, desta forma, o verbo também deveria estar. Somaram-se as parcelas. Como veio no singular, está incorreta. Então, a letra C é realmente a nossa resposta. As orações em A e B estão corretas conforme a norma padrão escrita referentemente à concordância verbal. Então, está dizendo que que esses dois períodos aqui, A e B, estão corretos. Vamos analisar a concordância e ver se vamos marcar certo ou errado. Olha, precisa-se de vendedores, consertam-se condicionadores de ar. Então, você está vendo que o se está novamente aí nos dois períodos. O se apareceu sim para mim, eu tenho que lembrar. Se o verbo for transitivo direto, mas o se, ele poderá estar no singular ou no plural, porque aí ele tem um sujeito e vai concordar com ele. Se ele não for transitivo direto, ele só poderá estar no singular. Então, se for transitivo direto, é singular ou plural, dependendo do sujeito. Se não for transitivo direto, é só singular. Então, vamos lá. Precisa, ó, quem precisa, precisa de algo. Você já vê a preposição aqui. Então, você já sabe que o verbo é transitivo indireto. Mas o se, então, o se é índice de indeterminação do sujeito e com uma estrutura desta, o verbo só fica no singular. Isso está corretíssimo. Consertam-se, então é o verbo consertar. Quem conserta, conserta algo. Então, algo foi consertado aqui. Os condicionadores de a. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, mas o se é um pronome apassivador, então aí o verbo poderá estar no singular ou no plural, dependendo do seu sujeito. Mas o sujeito é condicionadores de ar, ou seja, é um sujeito no
plural, então o verbo está no plural, então está certinho de novo, certo? Então, na letra A eu tenho transitivo indireto mais o objeto indireto, simplesmente, por isso o verbo está no singular. E aqui eu tenho o verbo transitivo direto, mas com um sujeito no plural. Condicionadores de A foram consertados. Está tudo certinho na número 2. E na número 3, nós temos 5 placas. Nessas placas, nós vamos ver que a banca está querendo nos cobrar tanto concordância nominal quanto verbal. A concordância nominal, nós já estamos só introduzindo, vamos estudar depois separadamente, mas o que estiver aqui já vai dar para que nós aprendamos a regrinha dela, o que aparecer. Então, vejamos na primeira placa, proibida a entrada com uso de capacete. Então, é comum, às vezes, as pessoas perguntarem, eu devo dizer é proibido entrada ou é proibido a entrada? Então, vai ter é proibido, vai ter sim, proibido e vai ser, às vezes, proibida. A diferença é se o termo que está proibido veio com artigo ou não. Se vier com artigo, o que está sendo proibido aqui? Entrada. A entrada está determinada pelo artigo. Então, se ela já veio determinada pelo artigo, o adjetivo também tem que estar concordando com ela. Então, proibida a entrada está certinho. Se não tivesse esse artigo aí seria simplesmente proibido entrada. Então, proibido entrada está certo, sem o artigo, né? Proibido no masculino, entrada sem o artigo, então está certo. Mas se eu puser o artigo para a entrada, então o adjetivo também tem que concordar com ela, certo? Vai concordar com esse artigo. A entrada é proibida a entrada. Entrada, né? É proibido entrada. Por que é proibido? Porque eu não coloquei o artigo, certo? É mais comum estar com o verbo, né? É proibido entrada. É proibida a entrada. Mas se quiser tirar o verbo também, não tem problema, certo? Agora, se eu colocar a entrada proibida, simplesmente entrada no início, e depois que eu vou colocar proibida, aí tem que ser entrada proibida. Você não vai colocar, por exemplo, menina feio. Então, né? Menina feia. Então, entrada proibida. Agora, se eu for colocar o termo proibido primeiro, eu tenho que observar isso. Se o substantivo veio determinado ou não. Se não veio determinado, então fica no masculino. É proibido entrada. Se o substantivo veio determinado por artigo, então o adjetivo vai concordar também. É proibida a entrada. Então, a número 1 está certa. Então, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui não teve e aqui não teve. Então, já eliminei 2. 2, não é permitido a entrada de pessoas não autorizadas. É a mesma regra de é proibido ou é permitido, é a mesma coisa. O que não é permitido aqui? A entrada está determinada pelo artigo, então aqui tinha que ser não é permitida a entrada. Então, a 2 está incorreta. Então, onde tem 2, eu já tirei. Ó. Já tirei essa aqui. Aqui também tem 2, já tirei essa aqui. Então, já sei a resposta, né? Então, vamos ver se é só a 4 mesmo que vai estar certo agora. Face unhas. Agora é o caso do si, ó. É na 3, na 4 e na 5 é o caso do si. Aí eu tenho que lembrar, se for verbo transitivo direto mais o si, este verbo poderá estar no singular ou no plural. Se não for verbo transitivo direto, ó, não sendo verbo transitivo direto, mas o se, aí então, se não for, é só no singular, certo? Ou seja, se não for transitivo direto, é transitivo indireto, é intransitivo ou é de ligação. Esses, mas o se é só no singular, certo? Agora, face unhas é o verbo fazer. Quem faz algo, então é verbo transitivo direto. E o que está sendo feito? Unhas. Unhas está no plural, então este verbo também tinha que estar no plural e ele está no singular, então a 3 está errada.
Aluga-se apartamento. O verbo é alugar. Quem aluga, aluga algo. Então, o verbo alugar é verbo transitivo direto. Mas o se, então, ele formou voz passiva, então o que está ali é o sujeito passivo dele, então ele tem que concordar com o sujeito, e esse sujeito está no singular, então ele também está no singular, então aqui ficou certinho. Vende-se casas é o verbo vender. Quem vende, vende algo. Então, é verbo transitivo direto. O transitivo direto pode vir no singular ou no plural, dependendo do seu sujeito, porque aí ele formou voz passiva aqui. Então, o que é que está sendo vendido? Casas. Então, você não fala casas é vendida, é casas são vendidas. Esse é o sujeito, que está no plural. Então, este verbo também tinha que estar no plural. Então, a 5 está errada, a 3 está errada, só a 1 e a 4 que estão certas, fechando, então, na letra A. Então, não precisa se preocupar se estiver achando difícil, porque no fim tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim, ok? Então, até a próxima. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção.